A goleada por 7-1 da Alemanha sobre o Curaçao revela a arma secreta que a seleção alemã tem para esta Copa do Mundo 2026. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo e também vamos eleger o vilão e o herói desta partida, se é que existem, porque a diferença entre a seleção alemã e a seleção do Curaçao, ela é gigantesca. Mas enfim, vamos para o vídeo porque a seleção alemã, ela é um assunto que importa muito para nós brasileiros, porque ali na frente pode vir a ser uma das nossas adversárias no duelo contra a seleção brasileira futuramente nos mata-matas da Copa do Mundo. Vamos lá. A seleção alemã, ela não teve dificuldade nenhuma, embora o Curaçao tenha empatado em 1-1 ali em um certo momento do primeiro tempo, mostrando sempre muita garra, uma seleção que mostra muita garra, jogadores com muita garra, uma torcida muito apaixonada. Porém, a seleção alemã, ela tem um entrosamento único, algo muito acima da média, vamos dizer, muito acima da média. Então, a seleção alemã conseguiu fazer um passeio literalmente em cima do Curaçao e tem uma arma secreta que esta goleada revela. Nós vamos falar sobre isso, mas primeiramente vamos eleger o vilão e o herói desse jogo, porque também temos que eleger o vilão e o herói da partida entre Austrália e Turquia, onde a Austrália ganhou por 2-0. Nós vamos falar também sobre este jogo aqui neste vídeo, então fica até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Vamos direto ao ponto nesse momento, onde vamos estar falando então sobre o herói e o vilão da partida entre Alemanha e Curaçao. Alemanha 7, Curaçao 1. Não tem muito o que falar, né? É uma diferença muito grande, se é que tem vilão e herói, mas para nós eleger aqui e já irmos para o assunto da arma secreta que este jogo nos revela sobre a seleção alemã. Vamos lá. Como herói eu coloquei o Kai Havertz, porque ele foi um motor, vamos assim dizer, ofensivo do time da seleção alemã, onde ele participou das principais jogadas, mostrando uma liderança dentro de campo, e também a sua atuação, ela reforça a ideia de que ele pode ser um dos protagonistas da seleção alemã nesta Copa, certo? E como vilão não tem muita coisa que eleger, mas vamos eleger aqui a defesa do Curaçao, que não tinha capacidade técnica nenhuma de bater de frente com o ataque da Alemanha, então não conseguiu deter, não conseguiu bater de frente, e apesar da entrega teve falhas cruciais ali, permitindo espaços e não conseguindo conter a pressão alemã. Embora individualmente o goleiro do Curaçao tenha tido boas defesas, também deixou escapar bolas defensáveis, o que ampliou essa sensação aí de fragilidade da defesa da seleção do Curaçao. Então, dito isso, eleito o herói e o vilão desta partida, vamos falar sobre a arma secreta da seleção alemã que este jogo nos revela. E esta arma secreta, ela é muito importante para o restante desta Copa, porque a seleção alemã mostrou uma profundidade de elenco impressionante. Você vai dizer, mas é uma seleção muito frágil, mas a amostra que ela deu foi muito acima da média. Isso sinaliza que o time, ele pode rodar jogadores e ainda manter um alto nível de atuação dentro de campo. Então a seleção, ela não depende de um jogador individual. A seleção alemã, ela tem um trunfo, que é um time muito bem montado, uma estrutura, uma profundidade de elenco, e essa pode ser a arma secreta da Alemanha para o restante desta Copa do Mundo, principalmente numa competição longa como a Copa do Mundo, que muito provavelmente a Alemanha vai passar de fase, vai ir para as próximas fases. Então ela precisa ter um elenco bem estruturado caso alguém tenha lesão, e eu vejo que isso vai ser sim uma das armas secretas dessa seleção, que vai ainda longe nesta Copa do Mundo 2026. Vamos falar agora rapidamente, resumidamente, sobre o jogo onde a Austrália venceu a Turquia e foi considerada a primeira zebra da Copa 2026. A Austrália acabou surpreendendo a Turquia, vencendo por 2-0, e o detalhe mais importante e impressionante foi a atuação do jovem Irankunda e do goleiro Bic, que segurou a pressão da seleção turca. A Turquia dominou a posse de bola, mas não encontrou, ou melhor dizendo, encontrou dificuldades para furar o bloqueio australiano. E aos 27 minutos, o Nestor Irankunda, de apenas 20 anos, recebeu o lançamento longo e escapou da marcação para fazer o primeiro gol. E aí no segundo tempo a Turquia intensificou a pressão, né? Mas aos 29 minutos o Conor Metcalfe
liquidou a partida. E o detalhe é que essa vitória da Austrália foi considerada a primeira zebra desta Copa. Vamos lá, então o herói deste jogo vai para Patrick Bite, goleiro da Austrália, que segurou a pressão turca. A Turquia tentou, mas acabou que o goleiro fez grandes e importantes defesas. E também pode ser considerado um herói também o jovem Irankunda, que marcou o seu primeiro gol em Copas também e tem uma história inspiradora. E como vilão, a defesa turca num geral, que apesar de ter dominado, né, o jogo e finalizado até 30 vezes, não conseguiu converter essas finalizações em gols. Individualmente, Çalhanoğlu foi criticado por hesitar em momentos decisivos dentro da área, certo? Então esses foram os vilões e heróis desta partida entre Austrália 2 e Turquia 0, e também sobre o jogo da Alemanha 7 e Curaçao 1. O que você acha de tudo isso? Deixa a tua opinião, eu quero saber de você. Afinal de contas, este canal ele é aberto para ter a sua opinião, e este programa entre heróis e vilões da Copa é feito especialmente para você. Então é muito importante você participar dele para que possamos estar trazendo conteúdo relevante e de interesse para você. Vamos estar cobrindo os próximos jogos aí, de acordo com conforme os jogos vão acontecendo, a gente vai trazendo aqui nos vídeos, certo? E se você não é inscrito, se inscreve, deixa teu like e até a próxima!